ele vem exercendo, nós entendemos vocação como sendo um dote, como sendo um dom. E falamos de pessoa vocacionada ou não. A corda hoje está comprida. Vocacionados ou não. Mas vamos lembrar por um instante, irmãos, que essa palavra vocação, ela vem de uma palavra latina, um verbo latino que é vocare. E vocare significa basicamente chamar. É claro que do radical dessa palavra muitas outras surgiram. A própria palavra advogado que nós temos, ela é advocare e tem o seu sentido próprio. Mas quando nós pensamos em vocação e como ela aparece na palavra de Deus, vamos ter em mente que ela significa chamado. Há uma coincidência, é que o Senhor não chama a quem Ele também não dá a vocação, a capacitação, no sentido mais tradicional que nós estamos acostumados a empregar essa palavra. E Paulo vai dizer aqui o seguinte: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo está falando e vem dizendo muitas coisas aqui aos filipenses, e a colocação que ele faz de si próprio é de que ele ainda não atingiu o final da sua meta. Mas fica claro, irmãos, que Paulo está lembrando aqui já nessas primeiras palavras, que ele é um homem de Deus a caminho, que ele está transcorrendo um percurso, que ele está indo em uma determinada direção. Significa mais profundamente que Paulo não estava parado nem paralisado. A vida de Paulo é uma vida de um homem cheia de percalços, de lutas. Porque Paulo não teve que lutar não apenas contra os inimigos do Evangelho, mas teve também que lutar contra os seus próprios inimigos, inimigos gratuitos, inimigos que ele acabou fazendo no transcorrer da sua vida. Os irmãos certamente que estão lembrados de que numa determinada cidade, Paulo estava pregando e uma moça, uma donzela de longe ficava dizendo e gritando que eles eram servos de Deus, eram varões de Deus, e perturbando, porque na verdade não era ela que estava falando nada daquilo. Quem estava falando, quem estava na boca daquelas moças, era um espírito mau, era um espírito de adivinhação, e ela, que era escrava, dava muito lucro para o seu proprietário, porque pessoas vinham a ela para que ela adivinhasse coisas, adivinhar, por exemplo, onde é que está isso, aquilo que a pessoa perdeu, adivinhar o que poderia estar acontecendo, enfim, adivinhação. E essas pessoas pagavam ao seu dono, ao seu proprietário. Mas chegou um momento que Paulo, não aguentando mais aquela perturbação, expulsou aquele demônio. E a moça passou a ser uma pessoa normal. Assim ela não podia mais prestar serviços às pessoas, e os seus patrões, os seus donos, os seus proprietários não tinham mais aquela moça como uma fonte de renda. E naturalmente eles se revoltaram contra Paulo. Naturalmente, com o prestígio que tinham, foram atrás das autoridades para que as autoridades dessem um jeito nesse Paulo, nesses homens que estavam perturbando a sua própria ordem. E na medida que ele pregava, na medida que as pessoas se convertiam e deixavam os ídolos, os fabricantes de ídolos também se sentiam prejudicados. Infelizmente, Paulo também teve problemas de ciúmes de outras pessoas. Irmãos, a vida daquele que está a caminho, daquele que não parou, é uma vida de luta. Jesus, no entanto, disse certa vez que nós não deveríamos estar preocupados com o mundo, com as coisas que o mundo trazia para nós, tribulações, porque Ele venceu o mundo, para que nós tivéssemos realmente paciência. Irmãos, Paulo disse uma coisa certa vez, muito séria,
Só mesmo Paulo para dizer uma coisa desse feitio. Mas ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, Paulo tinha consciência da sua vida cristã, tinha consciência da presença de Deus na sua vida e tinha consciência de que ele estava a caminho. Ele era um homem que sabia que estava no centro da vontade de Deus. Daí, irmãos, essa força, essa pujança, essa capacitação, porque o Senhor o chamou. Um dia, Paulo seguia na direção de Damasco, a sua intenção era perseguir os cristãos dali, e os irmãos sabem que ele viu uma luz ofuscante, ele se desequilibrou, caiu do cavalo, do animal em que estava montado, e ao mesmo tempo ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele percebeu que era a voz do Senhor. Ele entendeu que era a voz do Senhor. Porque, irmãos, quando o Senhor nos toca, quando o Senhor nos chama, quando a vocação do Senhor se faz, nós percebemos que o Senhor é quem estava nos chamando e quem nos chamou. Nenhum de nós que está aqui, irmãos, tem dúvida do dia, da hora, do momento, ou da circunstância, ou da situação, ou do fato em si, de que foi chamado um dia. Porque se nós não tivéssemos sido chamados, nós não estaríamos aqui. Nós teríamos preferido ficar em casa, nós preferimos ir para um clube, nós preferimos fazer qualquer coisa diferente de vir à igreja. Eu já mencionei para os irmãos aqui, certo dia, que o Bill Gates, famoso Bill Gates pela sua riqueza, pela Microsoft, por tudo mais que nós sabemos dele, ele um dia disse que os pastores deviam procurar entender que tem coisa mais interessante para se fazer num domingo de manhã do que vir à igreja. Bom, essa é a opinião dele. Tenho certeza que os irmãos não concordam com a opinião do Bill Gates. Porque, irmãos, melhor é estar na casa do Senhor, mas para entendermos que estamos na casa do Senhor, nós temos que entender que existe um Senhor, o Senhor da nossa vida. Porque enquanto nós não temos o Senhor como o Senhor da nossa vida, nós supomos sermos os senhores de nós mesmos. E aí somos induzidos pelo diabo, somos induzidos por Satanás, somos induzidos pelos maus companheiros, pelos maus exemplos, a fazer qualquer outra coisa, menos estar na casa do Senhor. Às vezes nós convidamos algum amigo para vir à igreja, ele baixa a cabeça e não fala nada. Ele não fala que não vem, mas não se compromete nem com um piscar de olhos. Para estarmos na casa do Senhor é porque nós entendemos que Ele é o Senhor. Se existe um Senhor, existe um servo. Se existe um Senhor e existe um servo, existe uma hierarquia, existe uma primazia do Senhor sobre o servo. E nós, irmãos, nos alegramos de sermos servos do Senhor. Por isso, Paulo, mesmo em algemas, Paulo, mesmo perseguido, mas ele tinha consciência de que estava a caminho. Ele não estava parado, nem preso em Roma, algemado dentro de casa. Paulo deixou de fazer a obra do Senhor. E, na verdade, aquilo ali em Roma era um local de pregação. Onde Paulo estava? Era um ponto de pregação. E quando ele se refere àqueles da casa de César, ele está se referindo a soldados, a pessoas, funcionários públicos que tinham contato com ele ali na prisão onde ele se encontrava. Não que eu tenha recebido ou tenha já obtido perfeição. Irmãos, perfeição nós não vamos encontrar nunca. Mas nós sabemos de um moço, suponho que seja um moço numa parábola que Jesus mencionou, que recebeu um talento, outro recebeu 5 talentos e houve um terceiro que recebeu 10 talentos. O que recebeu 10 trabalhou, aplicou, trabalhou com aqueles talentos e conseguiu mais 10.
O que recebeu 5 também trabalhou, produziu mais alguma coisa. Para esses 2 o Senhor disse: bem está, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas houve aquela terceira pessoa que recebeu 1 só. E porque sabia que o seu Senhor era zeloso, porque sabia que o seu Senhor era rigoroso, e porque sabia que o seu Senhor não iria de maneira alguma deixar passar de liso se ele fizesse alguma coisa errada, ele então preferiu enterrar num lugar seguro aquele talento, porque pelo menos falou assim: ele me entregou X, eu entrego para ele X e ele não vai reclamar de mim. Ele enterrou o talento porque ele não quis compromisso, não quis correr o risco de aplicar o talento e quem sabe perder dinheiro. E aí, quando o homem chegasse, ele ia passar por maus lençóis. E o que aconteceu foi que o Senhor, quando foi a ele, e ele disse tudo isso, e devolveu o talento, o Senhor mandou que entregasse o talento para o que havia ganhado 10. E para aquele moço a palavra não foi uma palavra satisfatória, porque o comentário que o próprio Senhor faz em seguida, ele menciona que aquele até o que não tem lhe será tirado. É um texto às vezes difícil a gente entender. O que significa ser tirado alguma coisa que ele não tem? Irmãos, porque aquela pessoa não tinha perspectivas, não tinha fé, não tinha expectativa, e de resto sem um talento para que ele começasse a fazer o seu trabalho. Ele na verdade então, aí é que ele não tinha mais nada mesmo, porque perdeu não só o que de material tinha na mão, mas a própria ideia, a própria razão de ser, as perspectivas, as esperanças, também deixou de tê-las. Ele não tinha nada e perdeu até as esperanças, porque agora é que ele não podia fazer mais coisa alguma. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, quem está a caminho deixa coisas para trás. Eu estive lendo alguma coisa essa semana a respeito de um período da história aqui da América em que os espanhóis, em tudo aquilo que aconteceu da tomada daqueles povos ali da América Central, numa fuga que eles tiveram que empreender de uma cidade que já havia sido tomada, e onde estavam acumulados tesouros imensos, tesouros do imperador Montezuma, o líder militar deles disse o seguinte: não levem tesouros, porque eles se tornarão pesados e isso pode prejudicar a sua retirada, porque nós vamos passar por terreno cheio de lodo, de lama, e é de noite e está chovendo, mas a narrativa diz que eles não deram ouvido a isso, e o que eles colocaram de roupas de ouro, de peças de ouro, de medalhas, de barras de ouro, é alguma coisa que com 1 hora de caminhada a maior parte deles já estavam cansados. Irmãos, empreender uma caminhada é necessário que se saiba exatamente o que se vai fazer, para que a gente possa se preparar e agir adequadamente. Jesus um dia mandou que os discípulos fossem de 2 em 2, 70 discípulos, e deu-lhes uma recomendação, estranha talvez, mas que não levassem dinheiro e nem levassem mais roupas do que aquelas que eles estavam vestindo.
Irmãos, às vezes, e isso acontece demais comigo, acredito que com alguns irmãos deve acontecer também. Vou passar um dia, 2 dias num determinado lugar e vou arrumando a mala. Irmãos, levo tanta coisa que nem 15% eu uso. Mas toda vez que eu tive que mover aquela mala, aquela bolsa, eu peguei o peso de tudo aquilo. E se fui a pé, pior. Se fui de carro, quando nada, gastei mais gasolina. Não é verdade, irmãos? Coisas que são realmente desnecessárias. Mas Jesus deu um exemplo de que era para eles irem, mas não se preocuparem com as coisas que haveriam de precisar. Por quê, irmãos? Porque Deus, na verdade, supre todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo chegou a um ponto na vida dele em que ele afirmou o seguinte: ele aprendeu a lidar com a pobreza e com a abastança. Em qualquer das circunstâncias, ele era ele mesmo. E em todas as circunstâncias, ele estava na obra, ele estava a caminho. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quando nós entramos na obra do Senhor, irmãos, nós temos coisas que fazemos que dão muito certo, tem outras que não dão certo, tem umas que a gente fica muito alegre, muito satisfeito por tudo que aconteceu, em outras situações, às vezes a coisa não é tanto. E assim no nosso viver diário também, naquilo que nós fazemos, coisas vão ficando para trás. E se nós nos deixamos prender a estas coisas, bom, primeiro nós vamos começar a achar culpa em nós mesmos de muita coisa que não deu certo. Ou então nós vamos começar a colocar culpa em outras pessoas porque as coisas não andaram bem. Em qualquer dessas circunstâncias, nós estamos perdendo tempo, gastando sentimentos, gastando tempo, meditação sobre realidades que não mais poderão ser alteradas, não mais poderão ser mudadas. Então Paulo, ao dizer isso aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele colocou isso como um ponto de partida para mais alguma coisa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Pode ser isso um exemplo para nós, irmãos? E eu não estou me referindo exclusivamente à nossa vida privada, particular, do nosso trabalho, daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo, como é que podia ter sido, como é que não podia ter sido. Mas principalmente, irmãos, nós estamos aqui na presença do Senhor, e é bom que a gente tenha a oportunidade, diante da palavra do Senhor, de fazer reflexões e refletir inclusive sobre isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Existem coisas diante de mim? Diante, naturalmente, aqui em termos de futuro, diante, naturalmente, de coisas que eu posso ainda fazer. Mas, irmãos, o que eu posso ainda fazer, eu não devo colocar no futuro, porque nós poderíamos pensar isso. Vou fazer amanhã, depois de amanhã. É evidente que existe uma visão nossa das coisas para frente. Se não fosse isso, nós não teríamos possibilidade de fazer nenhum tipo de planejamento, não poderíamos fazer nenhum tipo de plano. Mas, irmãos, a nossa atuação, a nossa atividade, o que está diante de mim, é o que eu tenho agora para fazer. Dizem que o pior tipo de estudante é aquele que está sempre disposto e vai começar a estudar na segunda-feira, que há uma sucessão de segunda-feira e ele vai estar sempre deixando para a próxima segunda-feira. Mas nós devemos deixar para trás as coisas que já aconteceram, aquilo que eu não posso mais mudar. Eu tenho que colocar isso diante do Senhor, e se eu errei, Senhor, eu errei, me perdoa, Senhor, me ajuda. Mas, irmãos, o Senhor tem coisas e nós temos coisa para fazer agora. É o hoje, é nesse momento. No momento que os irmãos estão sentados, os irmãos estão participando do culto, mas em seguida nós vamos descer, nós vamos sair,
nós vamos encontrar com pessoas lá fora, nós vamos fazer coisas dentro de casa, nós temos uma série de atividades que são o nosso dia a dia, mas nós precisamos vê-las, como Paulo estava vendo aqui, sem um rasgo de passado, porque o máximo que o passado pode nos trazer, irmãos, além de algumas experiências, é angústia, é uma vida amargosa. A gente só lembra para ficar abatido. Há pessoas que levam uma vida que tem que tomar um tanto de remédio, porque na verdade ela está sempre presa ao passado e sempre presa a coisas que não deram certo, a coisas que ela se culpa. Existem atitudes nossas que são chamadas de intrapunitivas. É quando eu ponho a culpa de mim em tudo que aconteceu. Isso não me leva a lugar nenhum. Mas eu posso ter um comportamento extrapunitivo e botar a culpa nos outros. Todo mundo tem culpa daquilo que acontece comigo. Irmãos, deixando, como diz Paulo, para trás as coisas que para trás ficam, caminhamos, não é? É bom que se caminhe avançando para as que diante de mim estão. O que está diante de mim, irmãos? Uma coisa que a gente tem sempre falado aqui, mas a gente acaba esquecendo, todos nós esquecemos. Uma das coisas que nós temos diante de nós é a possibilidade de convidar a pessoa para vir à igreja. Está diante de nós. Não adianta, irmãos, olhar para trás, que nós não convidamos durante a semana, não convidamos na passada. Isso é coisa que para trás fica. Mas prosseguir é porque ainda há oportunidade, ainda existem coisas que podem ser feitas. Então, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Aqui, irmãos, a coisa é séria. Temos que ter alvo. Nós temos que ter em nossa vida uma ideia do que nós queremos ser, algo a alcançar, uma direção aonde ir. A própria definição mais apropriada da palavra pecado significa errar o alvo. Ora, meus irmãos, qual é o nosso alvo? Qual era o alvo do apóstolo Paulo? Não é caminharmos a nossa vida até o fim e nos encontrarmos alegremente com o Senhor? Irmãos, muitos serão arrebatados e muitos já faleceram. Ontem foi sepultado um amigo meu do tempo que eu vim para Belo Horizonte, companheiro lá da Segunda Igreja Presbiteriana, chamava Elvin Silva. Completou o tempo da jornada, da caminhada dele aqui na terra. Muitos outros já passaram por isso. Todos os vultos históricos, de tudo que nós estudamos de história, está todo mundo morto, está todo mundo defunto, todo mundo morreu, porque isso é natural. Um pode morrer mais velho, outro pode morrer mais novo, mas isso não importa. Todos nós passaremos por isso, mas vai chegar um momento também que muitos serão arrebatados. E o que virá depois disso, irmãos? Irmãos, depois disso, depois do arrebatamento, vai haver o encontro da igreja com Cristo, ao encontro do Senhor nos ares, como diz o apóstolo Paulo na sua carta 1 Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com relação àqueles que dormem, ou seja, com relação àqueles que já morreram, porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, soada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Não é isso que Paulo fala? E nesse momento, nesse tempo que nós sabemos que vai durar 7 anos, coincidente com o período da última semana da profecia, das 70 semanas de Daniel, o mundo estará sendo julgado aqui, mas nós também, irmãos, estaremos sendo julgados, porque a igreja do Senhor, no seu encontro com Ele, vai se dar nesse momento, irmãos, um juízo. A
A palavra juízo melhor seria entendida nesse ponto aí como aquela escolha que os vencedores, que são feitas sobre os vencedores, para quem fica no primeiro lugar, medalha de ouro, segundo lugar, medalha de prata, terceiro lugar, medalha de bronze. Esse é um tipo de juízo mais nesse sentido, porque nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, e tribunal seria mais essa classificação de Cristo, para que as nossas obras sejam avaliadas. E a palavra diz, irmãos, que estas obras, umas, o fogo do Senhor passará sobre elas, e elas se queimarão. São obras de palha, são obras de papel, são obras de coisas que queimam imediatamente. Outras de madeira, mas que se queimam realmente também. Mas nós vamos chegar a obras de prata e obras de ouro. Obra de prata, obra de ouro, quando elas forem fundidas, elas vão ficar mais brilhantes ainda. Mas, irmãos, isso não significa que nós, servos do Senhor, neste tribunal de Cristo, nesse assim chamado tribunal de Cristo, vamos perder a nossa salvação. Não, porque isso é um encontro de salvos, isso é um encontro da esposa com o esposo. E talvez as mulheres entendam melhor o que eu vou dizer aqui agora. A noiva, ela se prepara, ela prepara o seu, como é que chama? Enxoval para o casamento. E algumas coisas o noivo até terá visto anteriormente, mas quando ela estiver começando a abrir aquilo e usando na sua casa, ele, consciente ou inconscientemente, vai fazer uma avaliação sobre o esforço que ela fez. Não para desmanchar o casamento se ela não tiver levado uma coisa maravilhosa, mas mais satisfeito, mais feliz, mais alegre, ele vai estar com aquilo que ela realmente esteja representando. Essa ideia talvez seja muito pobre para representar aquilo que vai acontecer, porque nós compareceremos diante do Senhor, levando em nossas mãos as obras que nós realizamos aqui na terra, por esse corpo que nós temos. Irmãos, se eu faço alguma coisa achando que eu sou tal, achando que eu sou bom, não é? Achando que eu sou importante, pode até ser uma coisa bem feita, mas é obra minha. E como obra da carne, como obra humana, ela certamente que é falha. E nunca terá alcançado os propósitos todos que eu imaginei que ela tivesse preparado. Mas quando em nossa humildade, no dia a dia da nossa vida, nós fazemos alguma coisa, por mais simples que seja, mas que na verdade foi o Espírito Santo de Deus que fez por nosso intermédio, isso é obra de ouro. A melhor avaliação nossa será por aquilo que o Espírito Santo de Deus fez por nós. Porque nós podemos ter pensado que fizemos muita coisa aqui nessa vida, mas ao chegarmos lá e o fogo passar sobre aquilo, vai queimar tudo. Por quê? Porque nada daquilo que eu fiz era da vontade do Senhor. Eu fiz porque eu quis fazer. Podia ser uma coisa muito bonita, eticamente falando, honrada, boa, da minha ótica, da minha perspectiva e da avaliação das outras pessoas. Porque às vezes também nós fazemos coisas pensando no que os outros vão pensar, buscando, consciente ou inconscientemente, a avaliação das outras pessoas. Mas, irmãos, o Senhor nos avalia pela disponibilidade que nós temos no nosso dia a dia para que Ele nos use, seja em grandes ou pequenas coisas. Não existe coisa nem grande nem pequena se ela foi feita por Deus. Se é obra de Deus, ela é obra grande. E importa nós estarmos disponíveis, porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com aquela atividade que apareceu para nós, aquela atividade pela qual nós achamos que vamos ganhar mais alguma coisa, porque nós pensamos que nossos filhos estão precisando de mais alguma coisa. Irmãos, isso é correr atrás do vento.
Porque o Senhor pode fazer prevalecer o nosso dinheiro, como fez prevalecer o azeite da viúva. O Senhor, irmãos, cuida de nós. E quando nós ultrapassamos o nível de preocupação que deveríamos ter com as coisas do mundo, além da preocupação natural e mais a certeza de que o Senhor é que cuida, de que todas as nossas coisas estão na mão do Senhor, nós começamos a confiar em nosso braço. E a palavra diz: maldito o homem que confia no homem, faz do braço carnal a sua força, faz da sua própria capacidade a sua força. O apóstolo Paulo abandonou tudo aquilo que significava poder humano, passou a ser um perseguido, um certo, como se fosse um eremita, alguém que passou a depender até mesmo dos recursos financeiros, de ajuda dos irmãos. Mas ele nunca perdeu tempo. Lembrei aqui no domingo passado da pessoa de Samuel, que a Bíblia fala que ele nunca uma palavra dele caiu no chão. Irmãos, a obra que nós vamos apresentar diante do Senhor será grande, será boa, se for o Senhor que fez por nosso intermédio. E para o Senhor nos utilizar, para que o Senhor nos use, nós precisamos estar disponíveis. Pode estar neste momento sendo veiculada através de uma rádio qualquer aí, uma notícia impressionante de alguma coisa. E se eu tivesse um rádio pequenininho aqui na minha mão, aqui, o rádio ia captar isso. Se o rádio tivesse aqui, ele iria captar isso. Se ele tivesse lá naquele canto, ele iria captar isso. Se ele estivesse ligado. Se ele tivesse desligado, ele não iria captar coisíssima alguma. Onde nós estivermos, se estivermos ligados espiritualmente, em comunhão com o Senhor, nós vamos ouvir, vamos sentir aquilo que Ele quer fazer por nosso intermédio. E o somatório de todas as horas da nossa vida, o somatório de todos os dias da nossa vida, vai redundar neste buquê de obras que nós vamos apresentar ao Senhor. A nossa obra nós fazemos a hora que nós queremos e quando nós achamos que temos tempo, e damos para o Senhor, muitas vezes, é a sobra do nosso tempo. Envolvidos que estamos, às vezes, em fazer aquilo que nós achamos que precisamos fazer, mesmo que sejam coisas dentro da obra do Senhor. Alvo. É preciso, então, irmãos, que nós tenhamos um alvo. O alvo, nesse caso, é a maneira como eu quero viver. É o tipo de coração que eu quero atingir. É aonde que eu quero chegar no meu relacionamento com Deus. É esse que tem que ser o alvo da nossa vida. E de uma forma, esse alvo poderia ser também pintado como sendo o encontro com o Senhor. O que eu vou apresentar para o meu Senhor? Isso com aqueles que vão chegar. Mas ainda existe um caso mais sério ainda, que é o caso daquelas mesmas jovens que estavam aguardando o noivo e que não tinham azeite em suas lâmpadas. Irmãos, elas foram buscar azeite, mas a porta se fechou. E ninguém tem a dúvida que o azeite é tipo do Espírito Santo de Deus. Isso significava que algumas daquelas virgens, elas tinham comunhão com Deus. O azeite significava o Espírito realmente com elas. As que tinham o Espírito foram, as que não tinham o Espírito ficaram. Qual é o alvo da nossa vida, irmãos? Qual tem sido o alvo das nossas vidas? Quando nós saímos daqui hoje, descemos as escadas, que alvo nós estaremos mirando? Deixando para trás as coisas que para trás ficaram. Irmãos, o que passou, passou. O que eu não fiz, não fiz. O que eu errei, o Senhor já me perdoou, porque eu tenho confessado ao Senhor. Mas e hoje?
Como é que vai ser o resto do meu dia hoje? Como é que vai ser a noite? E amanhã cedo? E às 9 horas da manhã? Como é que vai ser a minha semana? Na presença do Senhor? Ou eu vou estar desesperado, preocupado com alguma coisa? Coincidentemente, ontem eu ouvi o pastor Malafaia pregando mais ou menos uma coisa parecida com o que nós estamos dizendo aqui agora, e ele falando: eu não vou ficar chorando, pegou uma folha de papel, lembrando uma duplicata, talvez que ele tivesse que pagar, e chorando com a duplicata. Ainda fez um gesto que eu achei muito engraçado, que ele botou assim, botou a mão assim, amarrado a duplicata, em nome de Jesus. Irmão, não é assim. Nós temos que confiar que o Senhor supre todas as nossas necessidades, para que nós possamos traçar um alvo de vida, uma direção de vida, que nos leve descansadamente ao encontro do nosso Senhor. Por que descansadamente, irmãos? Porque o fardo do Senhor é leve. Se alguém pensa que servir ao Senhor é pesado, não é. Pesado é o fardo daquele que continua com a consciência pesada, porque ele não se libertou das coisas que para trás já deviam ter ficado. O fardo do Senhor é leve, por isso nós devemos ir na direção das coisas que estão por vir, diante de mim estão. E ele continua, verso 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prêmio, irmãos, desse chamado soberano que o Senhor fez para com cada um de nós. Esse que é o nosso alvo, é alcançar este prêmio, porque vamos viver e reinar com Cristo, e vamos ter uma participação no seu reino, e o Senhor vai nos atribuir aquilo que é a nossa produção. Um recebeu 10 e produziu 10. Isso significa que ele vai entrar na vida dali para frente com 20, seu capital dobrou. O que tinha 5, 10, ele vai entrar agora com 10. E o outro, irmãos, nem vai participar, porque ficou totalmente descapitalizado, porque não teve confiança, porque não manteve a esperança. E essa foi aquilo que o Senhor nos disse. Todos, pois, verso 15, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar na presença do Senhor todos os momentos da nossa vida, conscientes de que o Senhor nos dá o dia a dia para nós vivermos na sua presença, e que é extremamente importante estarmos, irmãos, ligados com a energia que é o Espírito Santo de Deus, para que o nosso radinho, do nosso coração possa captar tudo aquilo que o Senhor queira que nós façamos, e que o alvo da nossa vida, o alvo supremo da nossa vida, seja alcançar essa vocação plena, soberana do Senhor para cada um de nós. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Deus bendito, glória, Senhor Deus, ao teu santo nome. Nós te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade, ó Deus, porque, Senhor, tu colocas diante de nós a possibilidade, ó Deus, de ter um alvo magnífico, ó Deus, maravilhoso, um alvo, Senhor Deus, que este mundo não pode discernir, não pode conhecer, ó Pai, que é o alvo, Senhor Deus, de estarmos na tua presença com o coração aberto, ó Pai, em espírito de louvor e adoração, ó Pai Santo, para que assim, ó Deus, tu tenhas toda a liberdade, Senhor, em agir em nossas vidas, em nos usar, Senhor Deus, dentro da tua obra, para qualquer coisa que seja do teu agrado. Senhor Deus, abençoa cada um de nós que aqui estamos, ó Pai, cada um dos teus servos que aqui vieram, ó Deus, porque tu nos conheces os corações, ó Pai, e tu sabes que eles te amam, Senhor. E por isso, ó Deus, nós queremos abençoar todos os teus filhos, Senhor Deus, porque eles te conhecem, ó Pai.
Dá-lhes, ó Pai, orientação, Senhor Deus. Dá, ó Deus, discernimento. Dá-lhes capacidade de entender a vocação com que Tu lhes tens chamado, ó Pai. Porque Tu também, Senhor Deus, nos chamas e nos preparas. E Tu nos glorificas, ó Deus. Bendito seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso culto se